Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, gosto muito do seu canal. Achei muito interessante a filosofia clínica. Eu desconhecia essa área de humanas. Diga-se de passagem, as pessoas estão muito necessitadas de aconselhamento. Cada vez mais. No meu caso, guardo um segredo de família que me foi revelado de forma indireta. Ou seja, a natureza resolveu que eu deveria saber o segredo e hoje, depois de quase 49 anos, não sei o que fazer com ele. Nunca comentei a respeito nem com pessoas muito íntimas. Nossa, e vai revelar aqui para nós? Quando eu tinha por volta de 14 anos, hoje estou com 63. Descobri que um dos meus irmãos mais novos não era filho biológico do meu pai. Éramos vizinhos de uma família alemã que morava do outro lado da rua. Era uma senhora viúva e 2 filhos solteiros. O filho mais novo é o suposto pai desse meu irmão, que hoje ele tem 56 anos e é bastante complicado psicologicamente. Peraí, quem que tem 56 anos? Seu irmão? Fazia muito tempo que eu não via o tal vizinho. E quando o vi, notei imediatamente a absurda semelhança dele com esse meu irmão. E aquele dia foi a última vez que o homem foi visto no bairro, porque depois a família vendeu a casa, foram pra... Ai, não vou nem falar o nome da cidade, vai. É um segredo tão, né? Que acho melhor não dar detalhes da cidade para onde foram, né? Porque é uma cidade pequena, aqui do interior de São Paulo. E aí, se você pegar família alemã indo para uma cidade pequena como essa, bem, cidade pequena... Se alguém dessa cidade está assistindo esse vídeo, pronto, já não vai ser mais segredo. Então, vou te ajudar, hein, nega? Porque eu poderia estar falando aqui, porque eu já não falo os nomes, né? Mas não vou falar, não. Tá, foram para essa cidade aí, do interior aqui de São Paulo, nunca mais foram vistos. Ouvi da mãe do rapaz, antes de se mudarem, algumas indiretas sobre esse meu irmão. Ela dizia que ele era muito diferente da nossa família, e somente depois fui entender. Com o passar do tempo, como eu retive na memória aquela imagem da semelhança entre os dois, fui percebendo coisas que minha mãe falava e que confirmavam a minha suspeita. Minha mãe fazia questão, sempre que podia, falava de uma irmã dela que teve 2 filhos fora do casamento. Minha mãe, que é viva até hoje, ainda super protege esse meu irmão. Esse segredo apenas serviu para eu compreender a minha mãe, sem julgá-la, porque eu sei que ela foi muito infeliz no casamento arranjado pela minha avó. Eu sei, André, que a partir de hoje vou me sentir melhor, mais aliviada por ter tido a oportunidade de partilhar com você essa parte da minha história. E o e-mail termina. Ficou mais aliviada? Às vezes, tá vendo? Só de ter contado, então, para alguém já ajuda, né? Então tá bom. Veja bem, então, pelo visto, você não tem certeza. É uma suposição a partir de coisas que pegou da sua mãe. Só que as coisas que você pegou da sua mãe, você começou a pegar depois que você notou a semelhança do filho lá da mulher com o seu irmão. Pode ser coincidência essa semelhança? Só que porque ninguém notou. Ou notaram e ficaram quietos igual você. Mas... você nota essa semelhança e a partir daí você começa a pegar coisas que a sua mãe fala. Então aqui eu já faço um alerta. Não estou dizendo que a sua suposição não possa ser verdadeira. Só que às vezes, tá vendo? Opa, tem uma semelhança entre eles. Nossa, aí a partir disso eu começo a ouvir o que a minha mãe está falando e começo a interpretar a partir desse prisma. Então, será que a minha interpretação é correta? Se eu não tivesse notado a semelhança entre eles, não tivesse tido esse gatilho, esse alerta, será que as coisas que a minha mãe tinha falado, eu teria começado a fazer conexões entre o que minha mãe está falando, ou a minha mãe estaria falando coisas que tá tudo bem, não tem nada mais do que a minha mãe está falando? Você está entendendo meu raciocínio? É que às vezes, uma ideia que a gente faz, a gente depois começa a interpretar tudo a partir dessa ideia. Aí a gente começa a fazer as conexões mais doidas possíveis. Então, repito,
Não estou dizendo que a sua suposição não possa ser verdadeira. É que do jeito que você contou aqui, um segredo que me foi revelado, não é? De forma indireta. Então, eu acreditei que se tratava de algo certo. Eu descobri tal coisa, ainda que de maneira indireta, mas eu estava ali no quarto e a minha mãe estava conversando com a outra pessoa e eu ouvi. Então, por isso eu fiquei... Então, aí eu teria algo certo. Aqui eu não tenho algo certo. Eu tenho a ideia que eu faço a partir de uma comparação que eu fiz. E aí você fala assim, eu não sei o que eu faço com isso. Foi isso que você falou aqui. Olha lá, eu deveria saber a natureza resolveu que eu deveria saber o segredo. E hoje, depois de quase 49 anos, eu não sei o que fazer com ele. O que fazer? Minha querida, o máximo que você poderia fazer, e eu já teria feito, era ter conversado com a mãe. Conversar com a minha mãe? Sim. Mãe, tô aqui, mas não tô para julgar de maneira nenhuma, entendo. Mas assim, eu sei que o fulano de tal não é filho biológico do pai. É filho da mãe com fulano de tal. Então, eu não faria uma pergunta, eu faria uma afirmação. Por quê? Porque se eu faço uma pergunta, a minha mãe vai falar, você tá louca, menina? De onde você tirou isso? Se eu faço uma afirmação, na cabeça dela, né, é algo que tá tão guardado dentro dela, mas eu cheguei e falei, então eu não tô perguntando, eu não tô com dúvida, eu estou afirmando. Então, talvez, né, a resposta seja, como você ficou sabendo disso? Tá vendo a diferença de quando é uma pergunta? Mãe, o fulano de tal é filho do ciclano. Deixa eu perguntar um negócio pra mãe. Tá vendo como até a maneira como a gente coloca a questão conduz à resposta da outra pessoa. Assim como, se eu notei a diferença, a semelhança entre os dois, isso conduz à forma como eu vou interpretar tudo que a minha mãe fala agora. O jeito que eu conduzo a questão determina muitas vezes a maneira como a pessoa vai me dar a resposta. A pessoa poderia confessar, ou ela pode, você tá louca? Pelo jeito que eu fiz, que eu coloquei a questão para ela. André, eu não tenho coragem de falar isso para minha mãe. Então, meu bem, eu não sei o que fazer com isso. Continua guardado dentro de você. Vai fazer o quê? Eu vou falar para quem? Isso vai alterar a vida das pessoas? Por isso que eu tô dizendo, a única pessoa que não teria a vida alterada é a sua mãe. Porque ela já guarda essa questão dentro dela. Agora, os outros não têm consciência disso. Então, a vida deles sim ficaria alterada. Do seu irmão, dos seus outros irmãos. De repente, não teriam a compreensão que você teve. Então, aí sim alteraria totalmente a vida. E para quê? Nessa altura do campeonato, vou alterar a vida do meu irmão, que já tem problemas psicológicos, vou alterar a vida dele com uma informação dessa. Isso vai ajudar em quê? Agora, com a sua mãe, eu poderia me abrir então com a minha mãe? Com ela sim. Não, André, minha mãe tá doente, aí ela vai ficar mal, porque isso, ela saber que eu sei que ela vai ficar mal, ela vai ficar deprimida. Então tá, então continuo do jeito que tá, guardando pra mim. Agora, aí é que tá, eu tô guardando, na verdade, algo que eu suspeito. Não é algo que eu tenho certeza. Aliás, talvez seja isso que me deixa um pouco aflita, que agora, pelo menos agora eu já contei, né? Eu partilhei essa parte da minha história, então já tô mais aliviada. Certo, minha querida? Gente, eu já atendi histórias aqui de cada segredo. Teve uma história que eu atendi aqui que eu sou a única pessoa na face da Terra que sabe daquele segredo. Tem cada coisa que aparece, meu Deus, mas cada história. E eu fico feliz, né? Fico feliz porque significa que a pessoa confia, a pessoa vem aqui, deposita, ela abre o que existe de mais sagrado dentro dela. Então, né, eu fico muito agradecido por isso, pela confiança. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.